Neste módulo, nós vamos falar sobre planejamento e organização do RASOP. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pequena comparação entre o RASOP Checklist e o ICI Method, que é um método que a gente vai aplicar durante estas apresentações, que é um método que eu aplico. O método checklist é um método que faz individualmente o equipamento, é por equipamento. Os nós são os equipamentos, ou seja, a bomba, o compressor, o trocador. O que acontece nesse processo? O checklist acaba perdendo o sentido de processo. E o RASOP é uma análise de risco de processo. Vejam a inconsistência. Quando você perde essa conexão entre um nó e outro, você perde o sentido da análise de risco de RASOP. Por isso, o método checklist, ele se torna um método enfadonho, chato, demorado. Normalmente ele protege mais do que precisa. A planta fica quase que um pinheirinho de tanta proteção. E nunca se faz isso. Não se protege mais nem menos. O certo é sempre proteger o necessário. O método ICI é um método que, para ser realizado, necessariamente, você precisa ter o descritivo de processo. Olha só, você começa o método com o descritivo de processo. Então, ele já começa mostrando para os participantes da sessão de RASOP o que é o processo que vai ser analisado. Ele tem todo o sentido de análise de risco de processo. E o tempo do método ICI é muito inferior ao checklist. Olha, chega em 4, 5, 6 vezes menos tempo para a mesma proteção. Tenho absoluta convicção, para a mesma proteção, gastando muito menos. Então eu desaconselho a quem quer iniciar RASOP nas plantas pelo método checklist. Por favor, façam o ICI que vocês vão ver que é muito superior. Planejamento e organização. O primeiro passo do planejamento e organização para implantar o RASOP na sua unidade é você envolver a diretoria e a gerência. Se você não faz este passo, você terá muitos problemas. Porque depois você vai precisar dos profissionais para participarem das sessões de RASOP e você não os terá. Porque eles estarão certamente em outros projetos que o seu gerente, o seu diretor forem determinar. Então, por favor, antes de qualquer coisa, reúna os diretores e gerentes numa sala, mostre o que é o RASOP, mostre as necessidades do RASOP, mostre quais são os resultados do RASOP e mostre qual o tempo do RASOP. E consiga a anuência de todos para iniciar qualquer processo de implantação. Depois desse primeiro passo, você tendo esta anuência, você pode começar os outros passos necessários para o planejamento e organização. O segundo passo é você definir o líder do estudo, o chairman, que deve ser uma pessoa que conhece muito bem a metodologia. RASOP é um método. E como resultado de um método,
ele exige que a metodologia seja muito bem aplicada. Se isso não for feito, os resultados serão muito abaixo do esperados pela planta, pelos seus gerentes, pelos funcionários, pelos diretores. E quais são esses resultados? Perda de contenção zero. Este é o grande objetivo do RASOP: acabar com as perdas de contenção da sua unidade. Isto é, nada de hexano, nada de cloro, nada de amônia, nada de substâncias que possam fazer mal ao meio ambiente, às pessoas ou ao patrimônio, fora de onde elas devem estar, que é dentro de vasos, tanques e tubulações. Definido o seu líder de estudo, ele pode ser, inclusive, ele pode ser externo, ou seja, você pode buscar um líder fora para fazer implantar o estudo, ou ele pode ser interno. O líder externo é uma pessoa que não entra dentro das manias da sua planta, vamos dizer assim. Esta é uma vantagem. E ele está sempre disponível, uma vez que você estabeleça o seu cronograma adequado. O líder interno, ele tem esse problema dele estar influenciado pelo sistema, ou até por pessoas, ou até mesmo pelo processo. E ele normalmente pode não estar disponível, às vezes. Então, vai depender das condições que o negócio tem de pagar. Eu aconselho um líder externo. Uma vez que você defina o seu líder, o seu chairman, você vai fazer o segundo passo de implantação do RASOP. E o segundo passo é definir as outras disciplinas, ou seja, com o teu líder já definido, você vai começar a definir as disciplinas que vão participar do RASOP. Existem duas disciplinas chaves: o engenheiro de processo, ou o técnico de processo, o engenheiro mecânico, ou o técnico mecânico. São condições primárias, não tem como escapar delas. Por que eu falo isso? O engenheiro de processo, ou o técnico de processo, é a pessoa responsável pelo descritivo do processo, que sem ele tu não consegue fazer RASOP. Ele é básico para ter uma boa sessão de RASOP, uma boa análise de risco. E o engenheiro mecânico é a disciplina, o técnico mecânico, que vai responder a respeito da condição dos equipamentos que estarão submetidos às perguntas das sessões. Se os vasos, tanques, tubulações irão suportar ou não as pressões e temperaturas que o RASOP vai colocar. Então, essas duas disciplinas não tem jeito, você tem que sentar com esses dois profissionais e definir quem serão. Por favor, o estagiário não é para ir em RASOP para responder a respeito das questões de RASOP. O estagiário é para aprender, não é para ensinar. Ele deve participar, sim. Muito importante isto. Mas ele não é para ir para a sessão de RASOP para decidir as questões das sessões de RASOP. O estagiário está aprendendo, não está ensinando.
E você começa a fazer toda a sua equipe. Depois vem o engenheiro de instrumentação, o técnico de instrumentação, o engenheiro elétrico, o técnico em elétrico, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança. São tudo o operador, o mantenedor, o mecânico. Operador e mecânico é muito importante participar, porque eles conhecem a planta. É claro, se a planta é nova, é um outro problema. Mas se a planta já está operando, que a maioria das vezes o RASOP é feito com a planta operando, essas pessoas conhecem muito bem a planta, conhecem suas falhas, conhecem a maneira com que aquele paciente reage a uma determinada variação. Uma vez definidas todas as disciplinas, convidadas adequadamente as pessoas, você parte para o terceiro passo, que é o cronograma. Não comece absolutamente nada sem cronograma. Por exemplo, você vai ver no cronograma que você tem que ter fluxogramas atualizados, folhas de dados atualizadas, inspeções de equipamentos atualizadas. Você vai definir as horas de cada sessão, que normalmente são 4 horas por sessão. Você pode fazer mais, mas você vai ver que depois de 4 horas cai muito o rendimento das pessoas, muito. É uma coisa assim impressionante, mais de 50%. E claro, eu vou falar mais sobre sessões, mas durante a sessão é de 2 em 2. Após 2 horas você para 15 minutos, depois termina a sessão. Faz mais as outras horas, as outras 2 que faltam. Então, com o cronograma, durante a elaboração do cronograma, você vai ver muitas das perguntas que ainda devem ser feitas para as disciplinas e para o líder, que você deverá levar em conta. Para quê? Para que o tempo que você vai colocar de cada sessão e de cada nó seja muito bem especificado. Porque o engenheiro de processo tem que fazer o descritivo de processo. O pessoal de projeto tem que atualizar toda a documentação. Se você não tem projeto, vai ser o cara da mecânica. Se não é o cara da mecânica, vai ser alguém externo. E assim por diante. O importante é que essa documentação esteja atualizada. Eu sei que é difícil atualizar documentação. Não é um processo simples. Mas, pessoal, documentação atualizada é muito importante numa unidade. Seja para estudos ou seja para projetos. As pessoas que vão fazer qualquer coisa dentro da unidade têm que ter um documento atualizado. Uma vez este cronograma definido, uma vez este cronograma bem delineado, você tem que sentar com toda a sua equipe e mostrar o que você quer fazer. Muito, muito, muito importante. Você tem que envolver as pessoas. As pessoas têm que saber quanto tempo vai demorar cada sessão, quanto tempo das semanas vai ser tomado, que dias da semana elas terão que participar. Normalmente, qualquer negócio, qualquer fábrica, não é só o RASOP que tem dentro. Tem vários processos, vários projetos acontecendo de melhoria de fábrica, melhoria de processo, melhoria de segurança mesmo, outros itens de segurança que estão acontecendo em paralelo e você tem que entrar nesse circuito. Do contrário, você vai ficar sozinho durante a sessão de RASOP. Depois de definir com toda a sua equipe, você tem que definir e mostrar para os seus diretores e gerentes como ficou.
Porque uma coisa é lá no início, quando você pede a anuência. A outra coisa é você mostrar o que vai acontecer. E eles têm que estar cientes disso. Você entendeu? Não passe em branco neste processo. Não deixe o cronograma passar em branco. Estas etapas que eu estou mencionando aqui, elas são vitais para que, quando você chegar na sessão de RASOP, as suas sessões acontecerem dentro de um tempo exequível. Porque se você não faz toda esta preparação de suporte para o estudo, o que vai acontecer? As horas que deveriam demorar, o nó que deveria demorar 4 horas, ele vai demorar 12, 20. E o RASOP, que era para demorar 1 ano, vai demorar 4, 5. As pessoas vão começar a questionar você. As pessoas vão começar a dizer, mas vem cá, o resultado, o RASOP não é um projeto, e como tal ele não tem um tempo para acontecer? Não adianta você fazer estudos para ficar... simplesmente fez o estudo, e aí? Mas tem que executar, tem que colocar no campo, tem que proteger. Porque uma coisa é você identificar o perigo, mas outra coisa é quantificá-lo e outra é como protegê-lo adequadamente. Todo este processo demora tempo e você está apenas no início. Você está fazendo toda a parte de planejamento e organização para depois começar a parte das sessões. Então, faça muito bem feito esta parte, que você vai ver que depois, esse é um investimento, você vai ver que depois as sessões acontecem de uma maneira muito mais solta, muito mais adequada. As pessoas começam a comparecer com mais vontade, com mais interesse, porque elas começam realmente a aprender o processo, começam a ver e participar, a resolver problemas de segurança. Problemas de segurança mesmo, porque o RASOP, ele vai no osso, ele vai lá na base. Problema de segurança de processo, que ataca a causa, sempre a causa, e nunca a consequência. Se você tiver interesse em se aprofundar mais em planejamento e organização de RASOP, você pode ver o meu livro chamado RASOP na Prática. Esse. Esse é o livro RASOP na Prática, um livro o qual eu escrevi depois que a DSM deixou o Brasil. A DSM foi uma empresa onde eu aprendi tudo na Holanda a respeito de análise de risco de RASOP. A Holanda é o país mais desenvolvido do mundo em análise de risco RASOP. E lá eu falo bastante sobre planejamento e organização também. Você pode acessar a nossa página na internet, Safin Segurança de Processo.com.br. Você pode entrar em contato pelo telefone 98012-2557 ou pelo meu e-mail fernando.bozeto, com 2 Z e 2 T's, @gmail.com. Obrigado pela sua atenção.